Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aí mais uma quarta-feira com o nosso projeto Live Art da Tássia Miller. Hoje a gente vai conversar com o Leandro Martins. Enquanto ele não chega aqui, deixa eu já ir mandando o link pra galera nessa quarta-feira embaçada. A chefe já chegou na área aqui. Bom dia, Tássia Miller. Enquanto nosso querido Leandro Martins não chega, deixa eu até botar uns colegas de Queimados aqui, que eu vi que ele atua em Queimados. De repente todo mundo se conhece e um dia muito embaçado aqui em Volta Redonda. Tá nublado, tá muito feio. Bom dia, Marcos Vinícius Colasso. Vamos que vamos, operador. Estamos aguardando o nosso querido amigo aqui. Deixa eu mandar para Raquel Batalha, porque provavelmente eles se conhecem. Cadê Dona Raquel? Seu Ismael Lopes. A turma de Queimados. Operador. A Tássia tá aí na área. Eu tô com essa cara amarrotada porque ontem aconteceu um pequeno acidente aqui em casa. Meu notebook explodiu, pegou fogo no meio de um webinar que eu estava mediando. Então foi uma noite bem divertida. Vamos mandar pro Zeca Pagodinho, vai que ele queira nos assistir. Opa, chegou o Leandro. Bom dia, Leandro. Deixa eu te adicionar aqui. Tá adicionando. É assim mesmo, é devagar e sempre. Deixa eu ver o horário aqui. Sua câmera tá... Isso, tá ao contrário. Bom dia, meu querido. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Leandro Martins, enfermeiro, bacharel. Eu vi que você tem pós-graduação em tudo. Você é o cara, tem pós-graduação em saúde da família, saúde mental, saúde toda, assistência social. E vendo nossa prévia aqui, você atua em Queimados, né? Eu tenho grandes amigos em Isso. Queimados. Raquel Batalha, Ismael Lopes, um pessoal que eu gosto muito aí. Garré, Mia. Trabalhei muito tempo em Queimados na rádio Onda Jovem. Júlio Verne, bom dia, Júlio Verne. Na Onda Jovem, não, são besteira. Na Novos Rumos FM. Trabalhei muito aí em Novos Queimados. rumos. Bom, aqui o papo é meio de boteco, assim. A gente está sentado, já que a gente está em Queimados, a gente está sentado no Que Rei Sou Eu. Nem sei se existe ainda. A gente está sentado no Que Rei. Existe esse bar ainda em Queimados? É um restaurante, Que Rei Sou Eu. Olha, assim, Ainda existe? olha, eu acho que não, porque assim, eu não sou morador de Queimados, eu trabalho lá, vou fazer 6 anos agora em novembro, Ah, né? Que eu sou, então estamos eu no sou servidor varandão. do Pronto. município. 6 anos a gente está no Varandão varandão. tá. Estamos no varandão, então É. papo do varandão. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom dia. Então, bom dia. Eu sou enfermeiro, né? Eu me formei em 2011 pela Universidade Uniabil, em Belfor Roxo. E desde a graduação sempre tive um perfil voltado para atenção primária. Nunca me interessei tanto pela área hospitalar. Sempre gostei muito de trabalhar com educação em saúde, até porque eu fui técnico de enfermagem de atenção primária, então você cresce e se desenvolve naquele meio. Sim, sim. E depois de formado, eu segui, enveredei mesmo por essa questão da atenção primária, né? Então, assim, eu fiz a pós em saúde da família, fiz pós em saúde mental. A pós em saúde da família foi pela Escola de Enfermagem Luísa de Marilac, São Camilo. Saúde mental foi pela Estácio de Sá. E fiz também gestão de atenção a redes de saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, né? Porque se falar de saúde pública no Brasil, obrigatoriamente você tem que ter algo da Fiocruz. Né? Aí tem outras pós que eu fiz voltada também para a área da docência, que é uma paixão que eu tenho. Né? Eu sou professor da formação técnica em enfermagem, né, pelo Colégio Curso Mova.
a instituição que eu me formei como técnico de enfermagem, fui aluno da primeira turma do curso, então já tem uma história com a instituição. Que legal, que legal. Assim, eu tenho muito carinho e me solidarizo muito com a profissão da enfermeira. Minha esposa é enfermeira, ela é enfermeira intensivista. E é uma profissão muito parecida com professor. É uma profissão e com policial também. É uma profissão fundamental, né? Fundamental para a saúde. No caso do professor, para a formação das pessoas, no caso da polícia, para a segurança. E a sociedade meio que dá uma, né? Não tem um olhar que merecia, e é diferente de outros países, né? Você vai na Argentina, que eu falo com propriedade que eu morei lá, mas em outros, a enfermagem ela é vista como quase em pé de igualdade com a medicina, com o médico, por exemplo, com a medicina. Porque são complementares, né? Não são diferentes, e nem tem separação hierárquica, né? São complementares. Eu acho linda, a profissão linda. Tem um artista. Ele tem uma mística, ele é inglês, ele tem uma mística que de vez em quando ele aparece, picha a parede, vale uma grana as obras dele. E agora, ele estava um tempão sem fazer nada, e aí no auge da pandemia na Inglaterra, ele desenhou na parede no hospital uma enfermeira, e é um balde, assim, eu tentei achar a foto para mostrar, mas não consegui, a gravura. É um balde, onde tá o super-homem, tá o Batman, todos jogados no balde assim, e tem um menininho brincando com a enfermeira. Assim, quer dizer, com a roupinha para ver o valor. Eles são super-heróis, né? Isso. E a gente já entrando nisso, qual foi o impacto na enfermagem, assim, com essa pandemia que parece que acabou, né? A gente tem a sensação que parece que acabou, mas tá no auge. Olha, eu não consigo entender, né, o que a gente tá vivenciando ainda, porque as pessoas parece que estão se acomodaram, botando assim entre aspas, com a situação. Vai muito pela forma que a pandemia está sendo tratada no nosso país, né? A enfermagem, nós já perdemos mais de 196 profissionais da enfermagem no Brasil. O Brasil acho que é o segundo país no mundo, ou o primeiro, se não me falha a memória, em óbitos de profissionais da enfermagem. Que isso? Então, assim, tem o impacto dessa pandemia na profissão tem sido devastador, porque eu tenho colegas que estão bem afastados, né, muitos por conta da questão da saúde mental, porque você imagina o medo do profissional tá lá atuando, depois ele volta para sua família, de estar contaminando as pessoas próximas a ele, né? Eu vivi isso, né? O início da pandemia, né? Março até o meado de abril, eu dei meio que uma surtada, né? Por conta de tudo, e por incrível que pareça, minha mãe teve Covid, né? Eu e meu pai, nós testamos, nós demos negativos e só minha mãe positivo. Uau, que coisa. Aqui em casa a gente testou, fez aquele teste da coleta, né? Mas já estava fora do prazo dele, e aí deu negativo. Mas me parece que todo mundo que a gente teve todos os sintomas, por sorte. A gente teve a parte branda. Minha esposa um pouco mais pesada, mas eu e o meu filho, parte branda. É assustador, porque eu acho que aconteceu, eu queria sua opinião enquanto profissional da área de assistência básica, principalmente. Eu acho que aconteceu, como o nosso país é tão violento, e a gente meio que bota a morte para debaixo do tapete, né? Ontem morreu um menino baleado na cabeça, em São João do Meriti, e ok, né? Não deu nem capa de jornal isso. Eu acho que... ontem falaram. Eu dei uma olhada aqui, ontem foram 1.271 óbitos. Isso é muita gente. E tá meio arroz com feijão, ok. Né? Entrou pra conta. É um negócio assustador. Mas na saúde das pessoas, assim, você que convive ali na linha de frente, né, da assistência básica, as pessoas estão sentindo mais medo, assim, elas estão mais assustadas? Ou elas também internalizaram isso e ok? Algumas pessoas sim, outras não. No bairro onde a clínica que eu atuo fica, parece férias. As crianças estão aí na rua soltando pipa, jogando bola, brincando, os bares cheios,
né? Então, assim, a gente fica assustado porque as pessoas com a descrença na pandemia, né? A gente vive um contexto meio... Chega a ser irônico no nosso país de como as autoridades estão lidando com isso. Então, assim, isso também explica um pouco do comportamento da população. Eu acho que, de certo modo, faltou, né? Faltou um norte, né? Não tem. Não Cada um tem, fala uma coisa, não tem. né? Inclusive em meios de comunicação, você vai ver uma emissora fala de um jeito, outra emissora fala de outro, o jornal fala de outro, porque eu acho que como não se formou um comitê federal gestor da crise, né? Então você não tem um boletim, você não tem uma propaganda uniforme em todos os lugares que era para, por exemplo, né? As pessoas não sabem como se dá a transmissão. A gente tem que ficar repetindo. E eu vou fazer essa pergunta porque é importante. Sim. Como é que se dá a transmissão do coronavírus? É Então, importante, né? As pessoas não estão falando a isso. transmissão se dá pelo contato próximo de uma pessoa doente para outra, por meio do toque, aperto de mão, gotículas de saliva, tosse, espirro e outras secreções, né? Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados, computadores. Porque o vírus ele pode ficar Entendi. nesses objetos. Aí você utiliza, você auto se contamina. Entendi. Né? Não é Então, é uma questão de você estar levando para o seu corpo, né? Tá lá na superfície, isso aí. toca, onde a pessoa tocou, você leva na mão, na boca, no olho, não sei, e aí você acaba É. se contamina. Sim. Então, Então, isso tinha que estar sendo massificado na televisão. Você concorda com isso? Tinha que ter a cada 5 minutos passar um concordo, comercial disso. concordo, mas não fala, a gente tá falando muito das mortes, acho que a gente tem que falar das mortes, falar dos infectados, né? Só que, assim, pensando no Brasil, que é um país com dimensões continentais, acho que era para ter um comitê federal, sim, encabeçando, direcionando, né, estados e municípios e traçando, né, políticas, traçando um plano de acordo com cada região, porque assim, a gente tem contornos diferentes. A pandemia, hoje, o que se sabe que ela está mais forte no interior do que nas capitais. Sim. Houve uma migração, né? Começou nas capitais e agora teve uma migração para o interior. E aí tem um ponto. Eu acho que é aí que está a questão de já passou. Porque enquanto estava em Copacabana, Leblon, na Itália, em Nova York, meu Deus, o mundo vai acabar. Agora que veio para Queimado, Japeri, Paracambi, agora ok. Esses caras já morrem lá mesmo. Você tem esse sentimento? Me parece muito isso. Sim, e a gente não vê a mesma divulgação que tinha antes. Por quê? Você pensa no interior do estado do Rio, por exemplo. São lugares que não são tão visitados por turistas, é a população local. Então, isso para a grande mídia acaba não tendo interesse. Né? Então, assim, se for... Sim, pode falar. Porque teve um delayzinho. Pode falar, pode concluir. Quando o índice está alto, a letalidade está alta, a transmissão está alta, Copacabana, Barra, Ipanema, Leblon, aí sim, né? Isso ganha mídia. Sim. E teve coisas absurdas, não sei se você viu, né? O primeiro hospital de campanha a ficar pronto foi o do Leblon, pô. Isso é uma característica muito da nossa sociedade. Olha, né? o Rio, nossa, a gente fica espantado com a forma que o governo do estado do Rio de Janeiro tem lidado com essa questão da pandemia, né? Tão os sucessivos escândalos, né? Então, assim, a gente vê um exemplo, vários hospitais de campanha não abriram. Nós mudamos de secretário de saúde no estado do Rio também, o secretário estadual de saúde, sim, envolvido, né, suspeito, eu não posso falar envolvido, deixa eu me corrigir, sim, suspeito, os indícios de corrupção, né, muito dinheiro que foi desperdiçado. Sim. Eu, particularmente,
Eu era contra a questão dos hospitais de campanha. Eu acho que você tinha que investir na rede, porque você abre algo específico e fecha. Mas quando você investe na própria rede, isso é uma opinião pessoal minha, você deixa um legado. Você tem que deixar um legado para a população. Eu acho que tudo na vida tem que produzir frutos. Eu não tinha pensado nisso. Então, em vez de fazer um hospital de campanha, de repente ampliar o hospital da posse, por exemplo. Um exemplo maluco que vem na cabeça aqui agora. Ou sei lá, ou pegar uma clínica pequena em Queimados e modernizar e ampliar ela. Entendi. Porque depois que passar, fica lá, não vai virar outra coisa, né? Isso. Então, assim, o nosso Estado pecou nisso. Né? Não é a crítica política partidária, não. Não, gestão. É uma crítica à questão de gestão, falar de política pública de saúde, né? Que eu acho que a gente fala de política o tempo todo e a política que a gente trata nesse momento é política pública de saúde. Sim. Então, o pensamento que eu tenho gira em torno disso. Sim, bacana. Eu acho que uma coisa que eu não tinha pensado é que talvez fosse necessário algum hospital de campanha por questão do volume, né? Mas não ser a prioridade fazer 7 hospitais de campanha. Foram 7, não foram? 7 ou 6, não sei. Isso. E depois, quando for embora, vai embora e só Deus sabe para onde vai esse negócio aí, né? Não tem... Isso aí. Ter fortalecido ainda mais a atenção primária à saúde, porque a gente pensa que as pessoas encaram o diagnóstico da Covid-19 como se fosse uma sentença de morte. E nem sempre isso que acontece. Tem muitas pessoas que nem apresentam sintomas, que vão encarar isso como se fosse um resfriado comum. Sim. Mas tem aquela parcela da população que vai precisar, sim, de um leito intensivo, de uma UTI, de um respirador. Mas assim, a gente tem até assim, na unidade onde eu trabalho, a gente toma maior cuidado em como dar o diagnóstico de positivo para essa pessoa. Porque gerou um certo estigma, não foi? Isso aí. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, ter muita empatia, acolher muito bem essa pessoa, né? Olhar todo o contexto dela, para você conseguir dar essa notícia, mas orientar, mostrar que ela tem apoio, que ela está sendo acompanhada. Sim. Então, isso aí a gente tem feito, graças a Deus, tem surtido efeito, né? A esperança é que a gente consiga, né, passar por isso o mais rápido possível, né? Porque muitos planos em 2020 foram deixados de lado, porque passou o carnaval, já entrou a pandemia. Sim. Né? Isso, teoricamente. Teoricamente, já tinha circulação. Eu estava em Santa Catarina quando eu vi uma reportagem no jornal local de lá que tinha uma suspeita. Isso foi em janeiro. Janeiro já tinha a suspeita de ter casos aqui já. Agora, assim, eu quero parabenizar você, porque enquanto instituição enfermagem, porque esse acolhimento está vindo de baixo para cima. Não tem uma cartilha federal para isso, que é um absurdo, ou estadual, ou municipal, é um absurdo. Isso está sendo as próprias pessoas por ter uma formação, a enfermagem brasileira tem uma formação muito boa, por ter essa formação que se atentou a isso, porque senão ia passar batido, né? Esse é um negócio... Com certeza. Com certeza. A gente olha a população e assim, a gente que trabalha na atenção primária são aqueles pacientes que a gente acompanha no dia a dia. Então você tem vínculo. A unidade onde eu trabalho, eu estou lá há 4 anos. Então, assim, eu tenho vínculo com aquela população, eu ando na rua, as pessoas falam comigo, me chamam para poder tomar café na casa delas. Então, é uma relação que você acaba construindo de confiança com essas pessoas. Então, assim, automaticamente, você esse momento de desespero que as pessoas estão vivendo, você tem que ser centrado e saber orientar ela de forma clara, de forma concisa, para que ela cumpra as medidas para que ela se restabeleça o mais rápido possível. Né? E falando não só
da enfermagem, eu queria também aproveitar o espaço para poder agradecer. Falando primeiro da atenção primária, dos agentes comunitários de saúde. Porque se não fosse esses caras, o trabalho não anda. Porque eles que fazem a busca de sintomáticos respiratórios no território, né? Eles que auxiliam no monitoramento, ligando a cada 24 ou 48 horas, para poder saber como é que está a evolução dessa pessoa. Então, assim, o trabalho do enfermeiro no Saúde da Família não funciona se não tiver uma equipe boa, né, de agentes comunitários de saúde. Né? Um time. E falando no âmbito geral, saúde, os médicos, os técnicos de raio-x que têm produzido imagens maravilhosas que têm auxiliado no diagnóstico, né? O pessoal da fisioterapia, a gente fala pouco, que a gente esquece. O pessoal da físio, o pessoal da limpeza, sim. O pessoal da limpeza, porque assim, ele é um esforço coletivo, é um esforço multiprofissional. Né? Não é só a gente da enfermagem, não é só os médicos, não. É uma equipe toda que tem se doado muito. Sim. Essa tragédia, para mim, assim, só não foi uma catástrofe completa, assim, no Brasil em particular. Vai ser o pior caso do mundo, mas ele só não vai ser o extremo da loucura porque tem o SUS. E, de certo modo, o SUS tem uma cultura tão... Apesar de criticar, de ter problema, mas ficou claro que, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, a gente está bem na fita, mesmo com todos os nossos problemas. Porque lá, o Nova York aconteceu o que aconteceu, porque o cara chegava no hospital, ele não tinha plano, morre. Bau, não tem conversa. Não tem grana para pagar, ia pro final da fila. E aí esse cara acabava que morria. A gente, mal ou bem, vai ser um caso muito ruim, muito feio para a história, a gente vai entrar mal para os livros de história, mas em termos de número, a gente não vai bater esses recordes de 3 mil mortes por dia, porque o SUS segurou o rojão. Você concorda? Eu estou falando muita besteira? Concordo. Não, tá correto. Porque eu até vi reportagens do cara sair do hospital nos Estados Unidos com a conta de mais de 500 mil reais. Exatamente. Né? O teste que, assim, a gente em Queimados está bem testando a população. Todas as unidades do município estão bem testando a população. Sim. Esse teste aqui na rede privada custa 180 até 250 reais. A população está tendo acesso de graça pelo SUS. Então isso é legal a gente frisar, porque às vezes a população acha, até porque assim, no nosso país, uma outra crítica que eu chego e faço também um pouco a alguns políticos, não são todos, que parece que eles gostam do caos para poder ter como trabalhar. Sim. Eu sonho no SUS funcionando redondinho, certinho, é meu sonho, como está lá a teoria, que a gente consiga trazer isso para a prática e que as pessoas consigam ter acesso a tudo, que a pessoa vá no posto que ela consiga ter acesso a tudo. Né? E o SUS, a gente viu o hospital particular encaminhando paciente para o SUS. Manaus na época que o Mandetta era ministro, né? Ele tinha aquelas lives, né, diárias, aquelas entrevistas diárias que ele dava, ele estava chegando e citando o caso. Se um hospital não tem condição particular de chegar e cuidar de um paciente de Covid, fecha. Né? Que foi assim, apesar de muitas críticas que eu tenho, né, como a gente tem sofrido um processo de desmanche no SUS, nessa pandemia a figura mais lúcida que a gente teve, né, falando de saúde foi ele. Mas não é muito difícil. A figura mais lúcida. Mas não é muito difícil ter gente lúcida lá, não, né, cara? Não é muito difícil. Mas sim, o que eu acho que o Mandetta ele foi um político muito hábil. Ele leu o momento e falou, cara, é isso aqui. Apesar de eu meses antes, estava trabalhando pro desmonte, cara, se eu desmontar isso agora, acabou. Isso aí. Ele teve uma leitura muito boa e meio que ele ajudou muito a continuar ir pro fundo do poço a níveis, assim, de tipo Equador, ficar a gente na rua. Foi por aí. Uhum.
porque mal ou bem ele Foi por aí gerenciou mesmo. bem a questão dos recursos, porque ele teve essa leitura, não é porque ele é médico, mas ele tinha uma gestão de hospital particular, então a parte de gestão na cabeça dele não era tão... E ele leu a hora certa, e por isso ele foi enxotado de lá, porque se você pensa, lá não pode ficar de jeito. Isso aí. Bom, Isso aí, porque se a gente pegasse o contexto diante das coisas que estavam sendo feitas para desmanche do SUS, né, o que vem, às vezes a gente não fala só do que está acontecendo agora, mas a gente ficou muito apreensivo com o congelamento das verbas públicas gastas com saúde e educação por 20 anos. sim. Então, assim, saúde não é gasto, saúde é investimento. Investimento, exatamente. R$ 1 que Saúde você é coloca investimento. em saúde, você tira de um monte de outro lugar. Eu estava vendo ontem, que eu não sei se isso chega em você, como isso chega em vocês, né? Que a grana que foi liberada pelo governo federal com rubrica para a pandemia, só gastaram 4% ou 15%, uma coisa assim só. Isso você acha que por que se dá isso? Por que é uma questão de má gestão ou tem outra visão? Né? Não sei. Então, falando de governo federal, né, o governo teve que fazer algumas coisas, né, na marra, porque senão ia tomar pancada em cima de pancada. Essa é a grande realidade. Então, assim, a gente tem hoje um ministro, não é porque ele é militar, não, que assim, acha que falta a expertise da saúde. Médica, né? Gente, com tantas pessoas capacitadas, tu pega a Fiocruz, que é referência para a América Latina. Não tem um cara lá que pode ser o ministro da saúde do nosso país? Pelo menos no momento de pandemia, né? Assim, vamos botar um cara aqui... É um cargo técnico. Sim. É um cargo técnico. Então a gente precisa de cargos técnicos, né? Pessoas que consigam fazer a leitura. A gente tem no nosso país uma instituição que é referência para todo o bloco latino-americano. E que vai ser primordial quando a gente for falar de vacina, vai entrar agora, na produção da vacina. Sim. A produção da vacina. Deixa eu aproveitar que você já deu o gancho. Você aposta mais o quê? Antes de falar da vacina propriamente dito, mas você aposta mais o quê? Na vacina ou em algum tratamento? Vacina. Você vacina está na última. Vacina. A gente só vai ter uma vida normal com vacina. Dá uma ideia para a gente geral como é que é essa questão da vacina, como é que funciona, como é que é essa parte da testagem. Então, a vacina, para poder produzir uma vacina, tem 5 fases. Né? Então a gente acredita aí a vacina aqui no nosso país, no level de 1 a 5, tá no level 4, fase 3. Né? Mas eu vou explicar cada nível tem coisa, subníveis. Isso. Então, assim, o primeiro nível foi identificar o agente causador da doença, que é o nível 1. Né? Aí no nível 2, fala da questão da fragmentação. Ou seja, ele vai usar o vírus inativo ou fragmentado para produzir o antígeno que irão estimular o corpo a produzir anticorpos. Né? E a fase 3 começam, o que o pessoal chama de fase clínica, eles começam a testar em camundongos. Né? Eles começam esses testes. Na fase 4, que a gente está, é no testes em humanos. A fase 4 é dividida em 3 fases, né? O estágio 4. A fase 1, um pequeno grupo de voluntários sadios, né? Eles são testados, eles inoculam a vacina neles. Para quê? Para poder buscar avaliar a segurança e eficácia em gerar respostas do sistema imunológico. Traduzindo, né? Para ver se não mata o cara. Espeta no cara lá e não mata ele. Tá ok. Para poder ver o que acontece. O que vai me acontecer. Humano sadio. Isso. Tá. Na fase 2, eles escolhem centenas de voluntários de forma aleatória, incluindo algumas pessoas do grupo de risco. Né? O grupo de risco são aquelas pessoas que têm
a suscetibilidade maior de complicar caso contraiam a doença, que seria o quê? Hipertensos, diabéticos, os doentes crônicos, hipertensos, diabéticos, obesos, portadores de doenças autoimunes. Sim, sim. Sim. Né? Então, aí ele busca testar a eficácia da vacina, se a vacina realmente é eficaz na fase 2, né? Desse nível 4. Sim. E a fase 3, que é a fase que a gente está, né? É até um dado curioso que eu vou falar aqui, é que milhares de pessoas são testadas para poder avaliar a vacina em condições naturais da presença de doença. Ou seja, o Brasil ele foi bem escolhido para essa fase, que é a vacina que está mais avançada, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a vacina do Instituto Oxford da Inglaterra. Né? Que aí eles estão testando aqui porque, na verdade, a visão que o mundo tem do nosso país é que aqui a pandemia está fora de controle. Triste isso. Estão escolhendo a gente porque está o caos aqui. Bem que nos Estados Unidos também não está tão bom, não tá, o negócio lá também não está muito bom. Isso. Então, testando lá e está testando aqui também. Então, assim, aí eles vendo se a vacina for realmente eficaz, ela é submetida aos órgãos regulamentadores. Aqui no nosso país é a Anvisa. Né? A Anvisa autorizando, a gente parte para a fase 5, que é a fabricação. Sim, que é a produção em larga escala, com controle de qualidade e acompanhamento para poder acompanhar possíveis efeitos adversos. Porque qualquer vacina tem efeito adverso. Sim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Camila, a Camila é uma ex-aluna minha que está morando nos Estados Unidos. Como é que tá as coisas? Isso aí, ia te perguntar agora. Como é que tá as coisas aí? Explica pra gente. E aí, então você aposta na vacina. Você acha que a vacina vai vir primeiro do que um tratamento? Porque primeiro começou a conversa fiada e aí, desculpa a palavra, eu sei que é um físico falando, mas não tem outra palavra para mim. Essa conversa fiada da cloroquina, que foi uma cortina de fumaça política, e desde o começo, porque rapidamente lá fora já sabia que não ia funcionar, mas teve uma pressão muito forte dos Estados Unidos aqui, né? E aí forçou até o OMS continuar estudando isso, mas acabou que não deu em nada, e agora tem comprimidos de cloroquina pro resto da vida. Pro resto da vida dos brasileiros. Os próximos 20 anos a gente tem cloroquina aqui no nosso país. Está resolvido o nosso problema de cloroquina. E depois apareceu a Anitta, que eu não consigo falar o nome, e não consigo falar esse nome de jeito nenhum. Então, ivermectina. A ivermectina, ela teve resultados positivos, né, em laboratório, não em seres humanos. A gente está vendo muitos profissionais prescrevendo, mas o que acontece? Como não tem um tratamento específico para a Covid-19, os médicos eles estão utilizando os medicamentos de acordo com a observação deles, de como os pacientes têm reagido. Sim, né? Sim. Que eu acho que isso é racional, isso é lógico, né? Eu acho que aí faz sentido. Aí faz sentido. A cloroquina pode até, vamos usar 1% dos casos dar certo em tal conjuntura. Ok, usa, mas não é para ser um negócio que você comprar na farmácia e tomar em casa, pô. Não, aí... Então, falando nisso, o nosso país é recordista de intoxicação por medicamentos. Então, as pessoas elas fazem uso de medicação por conta própria. Tanto que o protocolo que o Ministério da Saúde criou não tinha assinatura de nenhum médico. Sim. Porque ninguém quis se responsabilizar. O paciente tinha que assinar. Eu tomo isso aqui e morrer, problema... Aqui, a Camila disse pra gente que lá tá o caos também, tá igual ao Brasil, e que estão reabrindo tudo, meio que do dia para a noite, parque aquático, bar, praia... E depois fecharam tudo. O número subiu, aí fechou. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte, né? Em BH. Os caras, abriram tudo, ficaram desesperados, fecharam. Em Brasília também foi a mesma coisa. Abriu e... Goiás também. Eu acho que essa questão de abrir e fechar, tudo pra mim é questão de não politizar, né? A questão de abrir e fechar é isso mesmo, né? O cara cria um parâmetro, cria uma forma de testagem,
cria lá os seus indicadores, bateu no indicador, fecha. Melhorou, abre. Bateu no indicador, fecha. E aí, vida que segue. Só que isso não é explicado. Até surgir a vacina vai ser assim. Isso não é explicado. Até surgir a vacina vai ser assim. Isso não é falado, isso não é padronizado, você não tem um grande debate nacional sobre isso. O negócio, cada um foi inventando o seu parâmetro, porque como não tinha um alinhamento geral, né? Como é que está em Queimados, assim? Como é que está sendo feita a coisa em Queimados? Deixa eu particularizar um pouco. Então em Queimados tem um comitê de gestão, né, em relação à Covid, que tem passado instruções para a gente. Nós estamos testando. O município vem, nas 6 últimas semanas, caindo a taxa de contágio, a taxa de letalidade da doença, né? Ainda existem pessoas que estão seguindo as orientações do distanciamento e as medidas estão sendo afrouxadas, né? Porque isso faz parte desse momento que a gente está vivendo. Porque, assim, senão a gente sabe, no início as pessoas falavam o seguinte: fique em casa. Só que, assim, quem tem renda e consegue ficar em casa, beleza, mas tem muitas pessoas que não têm renda. Sim. Trabalhadores informais, então a gente, né, o nosso país tem muita disparidade. Sim. Então, assim, né? O município... Parece um enchente que quando entra no esgoto levanta tudo, assim, cara. Essa pandemia levantou tudo que é ruim levantou. Mas aí tem um ponto que eu faço uma crítica, que queria saber a sua opinião. Tudo bem, o cara que trabalha, ele tem que ir porque você não morre de fome. Mas o absurdo no meu caso, por exemplo, eu tô quase 50 dias sem sair de casa. As pessoas que podem fazer e não fazem. Esses caras dá vontade de matar os caras, sabe? Porque então, assim, aí... a gente vê muito resenha clandestina, coronavírus à festa. Sim, aquele caso absurdo lá do Grajaú. Sim, porque, na verdade, a população em si, ela enfrenta a pandemia com vários entendimentos. E ela observa muito os profissionais. O que cada profissional está fazendo e tal, tudo, porque ela confia. Então ela quer seguir, ela quer ver o que tá acontecendo. E lá, falando particularmente do município que eu trabalho, o município de Queimados, município que eu tenho muito carinho, né? Apesar de ser iguaçuano, né? De nascença, pelo tempo que eu já estou em Queimados, as amizades que eu cheguei e construí, Queimados está no meu coração. Começou na frente, testando a população. E a gente foi muito criticado por conta disso, por ter os índices lá em cima. Só que, assim, muitos municípios, a gente estava na frente de outros municípios porque eles não estavam testando da forma que a gente estava testando. Então, quanto mais você testa, mais fácil você encontrar casos positivos e tratar. E fazer gestão, então, né? assim, acho que a gente está falando, né? Se você está fazendo isso aí. Se você está fazendo testagem, você sabe, eu tenho um foco ali deixa eu pegar lá em 5 poços. 3 poços ou 5 poços, não lembro. 5 poços. Ou 3, não lembro. Então vamos tomar conta lá, vamos fechar um pouco mais lá. O centro tá bacana, então ok, deixa eu abrir um pouquinho. É só testando, porque se você não testa, você não tem sabe, né? Sim. Então, assim, os outros municípios começaram a testar agora. Então, assim, o número, mesmo que não encontrem um número tão alto de casos ativos, os casos que já se curaram, que entram na estatística, começam a aparecer. Uhum. Né? Então, assim, a gente vê que, partindo desse princípio que a gente não teve um direcionamento, né? O governo federal fala assim: não, olha só, o filho é meu, eu vou fazer assim, dar o direcionamento para os estados e municípios. Cada um foi bem seguindo um padrão próprio. Sim. Né? E as coisas, aí a partir daí a gente foi vendo. Ontem eu realizei 20 testes. Nenhum dos 20 testes que eu cheguei e realizei deu positivo. Coisa boa. Graças a Deus. Coisa boa. Engraçado que a gente criticou tanto o Taixa assim que ele entrou, né? O Taixa isso, o Taixa aquilo. E depois que ele saiu, por questões, né, óbvias, e ele deu uma entrevista na Globo News, e ele falou que ele estava fazendo uma matriz exatamente disso, de analisar caso a caso, município a município, e propor parâmetros para a especificidade daquele município. Paracambi é diferente de Volta Redonda, que é diferente de Queimados, que é diferente de São Paulo. Não dá para botar a mesma régua para todo mundo.
Não tem como, né? Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui Sim. pro Vitor, que tá aqui, Daniele Ferraz, o pessoal que tá chegando aí, curtindo a nossa live, que bom que vocês estão gostando. Eu acho, assim, aí eu quero que você fala pra gente, se a gente tem que ter... Ih, travou? Não, voltou. Se a gente... Voltou aqui. A câmera inverteu, Se a gente deve... A gente está no Inverteu, momento de ficar esperançoso, que estamos chegando no final, ou pelo menos descer na rampa, começando a descer, ou ainda não? Ainda... Ainda não, ainda não. A gente só vai começar a descer a rampa quando vacinar a população. Vacinou a população, aí sim. Fora isso, a gente fala muito da questão do isolamento, do distanciamento social, do isolamento domiciliar, né? É legal a gente frisar isso, porque o que a gente tem de vacina nesse momento é isso. É o distanciamento social, é o uso de máscaras na rua, né? A pessoa está lá com os principais sintomas: perda de olfato, perda de paladar, tosse, espirro, diarreia, febre, né? Procurar uma unidade de saúde para poder ser avaliado, ser testado, né? Dependendo do município. Eu não sei todos os municípios que estão realizando teste, mas para buscar atendimento médico. Só quem está aqui em Volta Redonda, só quem tem os sintomas graves, aí testa. Né? Então, assim, buscar atendimento médico. Né? Então, assim, a gente pede para as pessoas evitarem aglomerações. O comércio reabriu, beleza. Mas só vá no comércio se você tiver necessidade de ir. E não adianta ir todo mundo. Né? Vai só uma pessoa. Né? Não tem... Vai a família inteira. Não precisa. Eu sinto tanta falta dessa orientação. A gente está aqui, né? Eu comecei a fazer essas lives exatamente por conta da pandemia, porque foi um mecanismo meu. Aí eu encontrei com a Tássia veio com esse projeto super bacana, eu emburaquei nele. Mas falta isso, sabe? Por que não tem um raio de uma propaganda organizada, com o mesmo layout, em todos os canais? Aí, por isso tem que ser federal, tem que ser pago, ou pelo menos estadual, federal. Para falar isso que você acabou de falar. Cara, se organizem. Né? Se organizem. Vão para o supermercado? Quem é o cara da família que tem a melhor, sei lá, estrutura, que não tem comorbidade, quem está melhor de saúde? É fulano. Então é esse cara aqui que vai fazer as compras. E é só ele, e acabou. E vai fazer uma organização para fazer a compra pro mês todo. Ou pelo menos o máximo possível, que às vezes tem coisa perecível, às vezes a geladeira do cara é pequena, não cabe tudo. Mas tudo bem, não dá para fazer por mês? Faz para 15 dias. E fazer as pessoas se organizarem. Você não sente falta disso? Sinto falta disso, sinto falta dessa orientação que ela deve ser buscada. Por conta, a população, ela segue muito aquilo que ela vê os outros fazendo. É automático. Né? A gente está falando de pessoas com diferentes níveis socioculturais. Né? Então a gente fala muito da questão do exemplo. Então eu sinto falta de ter um trabalho nesse sentido de orientação. Porque assim, a gente hoje está vivendo medidas que, na verdade, a gente já deveria fazer e que a gente não fazia. Sim. Né? Então, assim, hoje é curioso isso. Em 2020, a gente falar de lavagem das mãos. É um negócio porque, engraçado, assim, né? Isso. Caramba, é uma situação óbvio, mas a gente não faz, é verdade. As pessoas, quando fazem compras, elas deviam já limpar, passar o paninho com álcool e tal, tudo isso desde sempre. E isso só está ganhando força por conta da pandemia. Tomara que quando essa pandemia passar, a gente não perca isso. Essa questão das compras é louco, né? Eu não fazia isso. Em geral, quase nunca. E aí, quando veio a pandemia, a gente você passa, o pano ficava preto. Caramba, isso tudo estava nas compras que a gente fez. Você não tinha essa ideia, né? Verdade. Então, a Covid
trouxe isso para a gente. Então, assim, a pandemia vai passar, mas a gente tem que buscar enxergar o que ela vai trazer, né, de bagagem para a gente, o que vai trazer de herança nos aspectos positivos, que a gente vai mudar costumes. Sim. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo rápido. O Japão, quando alguém tá resfriado, a pessoa já sai na rua de máscara. Aqui não, aqui algumas pessoas, se bobear, elas espirram em cima de você. Né? Então a gente vê Japeri lotado, não tem muito espaço para espirrar. Eu peguei muito Japeri lotado, né? Não tem, é ali mesmo, né? Não tem jeito. Então, assim, a gente tem que encarar essa pandemia como uma chance de sermos pessoas melhores, de sermos cidadãos melhores, que a gente consiga ter consciência de defender o SUS. Sim. Porque se não fosse o SUS, como tu disse no início aí, nós estávamos, né, em uma situação bem pior do que nós estamos hoje. E o cidadão, ele tem um papel fundamental de fiscalização. O SUS só bem existe porque foi um esforço popular e que a gente perdeu isso isso veio se perdendo durante os anos. E hoje a gente critica o SUS. Gente, quando o SUS falha, pode ser falha do profissional que está te atendendo, porque às vezes o profissional que atua no SUS, ele tem que conhecer o SUS, ele tem que acreditar no SUS, ele tem que defender o SUS. Uhum. E pode ser uma falha, a falha de gestão também. Sim. Mas assim, a gente vê que algumas coisas podem ser resolvidas lá no frente a frente com o paciente. E às vezes tem alguns profissionais, né, não realizam isso. Então, assim, eu defendo o SUS, eu acredito no SUS. Né? Então, os melhores profissionais estão no SUS. Sim, então, assim, a gente pega aí INCA, referência. INTO, referência. Né? A gente tem aqui no Rio o IED, o Instituto de Endocrinologia, referência. Então, o Instituto de Cardiologia é SUS, é patrimônio nosso. E a gente precisa defender isso. Eu acho que a população tem, e é um momento que a gente pode aproveitar, que isso depois vai ficar aqui, as pessoas vão ver, isso vai para o YouTube que a Tássia coloca lá. As pessoas têm que se conscientizar. Eu vim das classes mais baixas, então eu sei exatamente o que é o SUS, a fila, de madrugada para marcar ponto. Ok, isso é tudo uma coisa ruim, que poderia ser melhorado. Mas as pessoas têm que conseguir defender o que é delas. Não é tacar pedra, que é diferente. Isso é uma bosta. E aí você abandona. Não, isso tá ruim, tem problemas, mas é meu e eu quero que melhore. É isso, é o empoderamento das coisas da sociedade, que a gente tem que acordar para isso enquanto sociedade. É votar nos caras, independente de A, B, C, cima, embaixo, direita, esquerda, mas votar em caras que diz, o Mandetta, por exemplo, é um cara de direita que defende o SUS, né, hoje. E eu acho hoje. É hoje. Mas eu acho que o discurso dele para frente, acho que isso ficou claro para os políticos, que são políticos de verdade, que é a maioria, me parece, ficou claro que a importância do SUS, que talvez eles não tivessem isso na cabeça, agora eles têm. Tipo, o SUS não posso abrir mão disso, senão pode dar... Não, tô falando muita besteira ou é por aí mesmo? Não, tá certo, porque até aqui citar também os hospitais universitários também é nosso, são bem heranças nossas, que nós temos que cuidar, zelar, porque eles absorvem a população. Principalmente quando a gente fala de defesa do SUS, eu tenho que falar que a gente precisa investir em atenção primária. Atenção primária. Porque você produz cuidado em saúde investindo em atenção primária, porque não adianta eu abrir o hospital. Né? Eu posso abrir 100 hospitais. Se a atenção primária não funcionar, esses 100 hospitais eles vão estar lotados o tempo todo. E funcionando acima da capacidade, a gente tem um atendimento que começa a complicar. Sim. Então, assim, quando eu invisto na atenção primária, eu invisto no nível primário, no nível secundário e terciário, né, a gente faz essa correlação, a gente está produzindo saúde.
Porque se a atenção primária funciona, eu não vou ter o Hospital Geral da Posse lotado. Sim, vai evitar porque os casos que uma, sei lá, uma disenteria vire uma infecção generalizada, sei lá, falando qualquer coisa. Você vai evitar que um hipertenso, Pronto. né, evolua pro AVC. Sim. Né? Então, a gente fala, eu defendo muito a atenção primária, né? Eu sou apaixonado pela atenção primária à saúde. Eu gosto muito dessa questão de educação em saúde. Você pega alguns conceitos de Paulo Freire, você consegue trazer para a saúde e aplicar a questão de educação em saúde, de você falar que não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. Sim. E dentro desses saberes diferentes, você faz com que a pessoa adquira conhecimento para poder evitar se contaminar por doenças. Aqui na minha cabeceira, aqui, ó. Aqui. Deixa eu aproveitar esse momento. Conclui, que eu quero... Não, pergunta, senão eu me empolgo. Não, conclui que tá bom. Isso que você está falando, eu acho importantíssimo. Conclua, que a questão você estava fechando com que a assistência básica ela é fundamental, né? Sim, fundamental. Fundamental. Aí, citou Paulo Freire, vamos tomar a cerveja juntos. Os haters vão meter... passar a pandemia, a gente marca isso aí. Os haters vão meter a porrada. Então, assim... Mas pode falar. Porque o pessoal... Atenção primária é fundamental. É fundamental, é tudo que a gente precisa, né? Para a gente poder começar esse processo de produção de construção de saúde. Deixa eu te falar uma coisa, e aí eu vou deixar você muito à vontade, caso você não queira, que aí quem manda aqui é você. Eu acho que além de tudo, nessa pandemia trouxe essa discussão que veio lá, que não precisava ter vindo de fora. A gente já tinha... Ontem a gente teve o exemplo do menino, Ítalo é o nome do menino, que faleceu ontem. Você, dentro da área de saúde, enquanto profissional, você acha que essa questão da discriminação racial, ela é um problema sistêmico? Você, por exemplo, passou por... Eu já vou te falar que eu não... eu passei em vários momentos embaçados, assim. Mas você passou por isso? Passei, assim, já de pessoas se negarem de ser atendidas por mim porque eu era negro. Porque eu sou negro. Já enfrentei isso. Eu já trabalhei um tempo na rede hospitalar, já passei por isso. Né? Então existe isso. As pessoas... E o meu artigo de conclusão da pós da Fiocruz, eu falei de saúde da população negra, eu falei da incidência de câncer de colo uterino em mulheres negras, né? Fazendo uma associação com a questão do racismo institucional. Né? Então, assim, isso está no nosso país. É uma realidade, infelizmente. Né? Não é discurso de vitimismo nem nada, porque às vezes as pessoas acham, tá se fazendo de vítima aqui, não sei o quê. Não. É algo que acontece. A gente enfrenta, né, ainda mais coisas quando a gente vai trabalhar em outros lugares, porque você é negro da Baixada Fluminense, então as pessoas já tem esse preconceito. Preconceito 2. Carga 2. Carga 2. E quando a gente vem de instituição privada, então as pessoas querem colocar o nosso conhecimento em xeque o tempo todo. Né? Então, assim, eu me lembro de... Sim. Eu coordeno um curso aqui numa instituição privada e eu trato a gente que nem... mas a gente ganhou o negócio aqui, a gente marcou e eu usei. Mas tem, sim. Quer dizer... Então assim, preconceito 3, nível 3. Então você é um vencedor, rasaço, né? Pô, que bom. Entendeu? Então, assim, eu trabalho, é uma questão de ideal meu mesmo, a questão de trabalhar na Baixada Fluminense. Né? Então, assim, eu trabalho na Baixada Fluminense, eu faço questão de dizer isso, e a melhor escolha que eu fiz na vida foi trabalhar na Baixada Fluminense. Né? Porque eu chego e trabalho com os meus.
né, com as pessoas que vivem a mesma realidade que eu vivo, e que a gente precisa mostrar isso, escrever mais sobre a Baixada Fluminense, publicar mais artigos sobre a Baixada Fluminense, para que as pessoas olhem para a gente. Então a gente precisa, né, fortalecer isso nas mais diversas áreas, da gente chegar e falar da questão falar de saúde da Baixada Fluminense, falar de educação da Baixada Fluminense. A gente precisa falar disso. Precisa ser dito. Então é legal eu trabalho em Nova Iguaçu, trabalho em Queimados, né? Então assim, são 2 municípios que eu amo trabalhar, e que a gente precisa produzir, né, nesse sentido, para a gente poder ganhar as manchetes. Porque as pessoas, quando falam de Baixada Fluminense, só falam de tragédia. Não falam das coisas boas que tem aqui, das coisas que podem ser melhoradas aqui, né? Então a gente precisa defender, né, essa questão toda. Gente, não é papo de político, não sou candidato a nada. Eu tô defendendo a Baixada Fluminense porque eu resido aqui, eu acredito na Baixada, e nós temos muitos talentos aqui, muita gente boa, muitos profissionais bons. Eu tô aqui, eu tô viajando, lembrei do Garré, que é um super cantor que tem aí as letras lindas, tem escritor, tinha uma Casa da Cultura, cara, Queimado, tem a Lara Larissa, que mexia com a parte de audiovisual Queimados é um celeiro de gente boa. Queimados é espetacular. E não isso é uma questão da testagem. É a cidade que está testando. E ninguém sabe. Então, vamos escrever um artigo sobre isso. E também falar que a gente vai começar a testar pelo município também, fazer a sorologia para Covid-19 em GG e GM nas unidades, em algumas unidades específicas. E a gente vai ter o PCR, né, o SWAB, nas unidades também, em algumas unidades sendo realizadas. Então é legal a gente falar isso, né? Não é bem defesa política. Quem for assistir depois assim, não é defesa política. É uma questão de você chegar e falar de um trabalho que está sendo feito e que impacta direto na vida da população. Sim. Então, aí é bom, é legal, porque a gente consegue, quando a gente pensa em construir o cuidado do paciente, a gente tem recurso. Então eu acho legal a gente falar isso, né? Porque a gente precisa enaltecer, porque a gente bate tanto. Eu sou um que bato muito. Então, assim, quando tem essas coisas boas, a gente precisa falar também, porque a gente tem que ser imparcial. Sim. Então, assim, eu busco ser imparcial. Né? Quando a gente fala da Baixada, tem que fazer todo esse discurso que não é político. E quando eles falam do Leblon, não precisa fazer essa discussão toda. Meu querido, a gente está indo para o final, tem um minutinho para a gente terminar. Eu queria dizer que foi um prazer te conhecer, foi muito bom. Eu quero te parabenizar por todo o seu esforço, seu trabalho, sua dedicação. Quero muito ler o seu artigo, vou caçar ele aqui. Se você puder, você me manda, que eu vou ter o maior prazer de ler e divulgar ele aqui. E eu vou deixar esses 30 segundinhos para você mandar sua mensagem final, querido. Eu queria agradecer, né? Eu estou vendo vários amigos aqui. A Dani, minha amiga já de mais de 15 anos de amizade, Jane, tem uma galera que está me assistindo. Esse momento é um momento da gente estar se cuidando, estar se prevenindo, da gente chegar e manter o distanciamento social. Sentiu algum dos sintomas que eu cheguei e citei, procura uma unidade de saúde, tá? Eu agradeço o convite, né? Já fiz um novo amigo, né? O que precisar, a gente está à disposição. E quando passar a pandemia, tá vamos juntar Dani, você, eu, Marcos Vinícius, vamos marcar um chopão lá no Varandão, que é uma terrinha boa demais. Tá bom, querido? Beleza. Um abraço, bom te conhecer. Abraço. Na luta e tamo junto. Tchau, Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.